Enquanto as crianças seguram um lápis e aprendem a escrever, ele sangrou todos os dias para aprender a usar uma faca. Enquanto eles aprendiam a usar as redes sociais, o brabo estava grampeando e hackeando os sistemas. Enquanto eles iam a encontros e aprendiam sobre o amor, ele vivia como espião russo disfarçado. E enquanto todos construíam as suas famílias e tinham suas vidas normais, ele estava lutando em meio a um grupo terrorista. Ou seja, ele trabalhou com a sua vida em jogo o tempo todo, já que essa é a história do Peter, o lendário assassino. Hey, meus amigos, vocês querem ouvir uma história engraçada? Existem grupos fortemente armados por todo o mundo, mas no final existe apenas uma coisa que eles têm medo, e esse medo é do nosso Peter. Sim, esse mesmo que você tá pensando, Trunks. Na verdade eu tô brincando, é o outro Peter, não esse. O grande assassino lendário, que hoje em dia já é um homem idoso nos seus 60 anos. Ou seja, um John Wick da vida. Aí mostrava um maluco todo surrado no chão, falando que ele teria morrido como uma lenda, mas agora ele é caçado por inúmeros assassinos, e perguntava se esse cabeça de boneco não era o Peter, mesmo que não faça um mínimo de sentido, porque do mesmo jeito, se for o lendário com tantas pessoas atrás, ele já deveria ter sido capturado. Aí o bonecão andava perguntando se ele quer a resposta, porque eles nunca serão capazes de encontrar, já que o Peter que eles estão procurando agora é completamente diferente. Mas antes de tudo isso acontecer, voltamos 3 meses atrás. Alguém colava um cartaz de promoção enquanto vinha uma voz do telefone, falando que ele não pode continuar fazendo isso, porque se ele não vier para uma visita no hospital, ele pode juntar o caixão daqui 3 meses. Mas ele mesmo assim não se importava e estava ali juntando uma cartelada de remédio, e bota cartelada nisso, não dá nem para contar quantas tem aí. Ele pensava que não temia a morte. Depois de tudo que passou, ele já presenciou a linha entre a vida e a morte incontáveis vezes. Ele se dedicou por 50 anos pela organização e não tem uma gota sequer de arrependimento. E olhando o que estava escrito no livro Como Tirar Boas Fotos, ele lembrava de uma coisa que ele nunca fez. Ele nunca tirou uma foto dele mesmo em toda a sua vida. Daí mostrava ali a flachada, a livraria Hannah, e uma mina chegava falando: "Olá, tiozinho. Ela tá aqui para comprar livros didáticos do ensino fundamental." Ele, na mesma hora que estava sério, virava sorrindo, falando: "Seja bem-vinda, que é uma livraria que tem todo tipo de livros." Ela perguntava se ele teria livros usados. E sim, tem livro aqui desde a década de 1900 de caraiada até a nova edição de 2020. E pergunta qual que ela gostaria. Ela dizia lá atrás que era para o seu irmão. Enquanto ele estava ali caçando o livro, ele perguntava se ela é uma aluna do ensino médio, porque pela cor do crachá ela deve estar no 3º ano. Ela concordava com isso tudo que ele falou, porque tá mesmo nisso. Enquanto ele dizia que conhece todas as pessoas dessa cidade. Mas quando ele pegou a caderneta de livro, ela falava que não era isso que estava querendo. Ela tem apenas 1000 wons e não vai conseguir comprar todos os livros novos, e por isso que ela veio procurando usados. O velho dizia que ele não precisa ficar com esses livros, então ela podia levar. Aí ele rasgava a etiqueta e falava que agora esses livros são usados e só vão pegar poeira aqui dentro. E o nosso sabichão ali dizendo que ela sabe o quanto ela ama o seu irmão só pelo olhar dela quando falou irmão. Então ele mandava ela ser boa pra ele enquanto pode, ou então ela vai se arrepender. Aí ela tava ali: "Tio, não, senhor, eu chamo de tio, senhor." Aí ele: "Chame de senhor logo, minha filha." Ela perguntava se ele já se arrependeu alguma vez, e ele dizia que quanto mais você vive, mais arrependimentos você tem. Mostra uma cena de uma menininha chorando, que provavelmente é o seu maior arrependimento. Esse foi o único jeito da sua filha sobreviver. Então ele dizia: "Você pode fazer nada sobre as coisas do passado que se arrepende." Então ele mandava ela sempre tomar conta do irmãozinho, e não faça nada que vai se arrepender depois. E por isso era pra ela se virar e ir embora agora mesmo. Senão ela vai morrer se fizer o que ela tá planejando fazer. Porque a mina já tava lá em cima com a faquinha apontada na cabeça do Peter. Ela pensava como ele sabia disso, mas na verdade ele memorizou o rosto de todos os estudantes do colégio. Aí ele perguntava se ela era aqui do 3º ano. E como ela confirmou aquela hora, é uma pena, porque a escola desse bairro só vai até o 2º ano. E aí que ela percebeu a bosta que fez. Além de que, por último, ele sentiu o cheiro
cheiro de sangue por toda a sua vida. E ela realmente pensou que vai cobrir o cheiro da faca com um perfume qualquer. Ela vinha pra cima pensando que ele esteve brincando desde o começo com a cara dela. Mas na mesma hora que ela olhava, ela sentia que é ela que vai lhe arrasta se for pra cima. Ele na mesma hora deu uma encarada e ela já trancou o botico descendo da mesa. Ele mandava ela pegar esses livros porque sabe que as coisas sobre o irmãozinho dela eram reais. Ele esteve fazendo isso por 50 anos e pode dizer coisas só pelo olhar de uma pessoa. E pergunta se ela é do orfanato Glória, assim como ele era. Ele falava que ela não deve ter aprendido muita coisa, porque na organização, se o serviço voluntário, entre aspas, né rapaziada, falhar, o plano B entra em ação. O Peter já chegou tacando ela pro chão, enquanto ela pensava em plano B, porque dois marmanjos apareceram lá em cima. Eles começaram a meter bala lá de trás, enquanto o Peter tirava ela dali. Ele falava pra ela que se uma missão falha, o voluntário também deve ser neutralizado, ou seja, se você falhar nessa organização, tu vai lhe arrastar mais cedo pra vida, meu filho. Ela olhava uma coisa porque a balinha que o Jumano tava tirando antes atravessou o estômago do Peter. E eles ainda continuavam. O Peter correu e pegou uma arminha pra ele também. Mas os caras estavam com ela na cabeça da outra. Aí ele já percebeu que deu merda e na mesma hora tomou um soco na fuça, porque o seu corpo já não se move de acordo com a sua vontade como antes. O mano ali tava até com a sobrancelha levantada perguntando se alguém como ele é realmente o lendário Peter, enquanto o outro chegava lá de trás falando sobre os grandes feitos. Mas parece que o lendário Peter não é nada quando se trata de uma doença, e esse maluco da cabeça tatuada tem o codinome de 8 tentáculos, o informante do chefe. O Peter no chão mandava ele parar de besteira e dizer a verdadeira razão disso, mas na verdade é que o chefe está chateado com ele, porque quando ele sair haverá milhares de pessoas atrás do pescoço dele, então não adianta se arrepender, porque a recompensa pela cabeça dele é 7,6 bilhões de won. Ele ria falando que isso é engraçado, porque é exatamente a mesma quantia que ele tem na sua conta bancária. E isso aí tá certo, né? Porque é todo o dinheiro que ele acumulou durante a vida toda. E aí você pensa, né, que os caras é safado com safadeza mesmo. O cara acumulou dinheiro a vida toda e agora quando chega na velhice, eles estão querendo tomar tudo dele de novo. Ou seja, eles deram dinheiro e depois estão tomando de volta. E o bestalhão da cabeça tatuada ainda falava que agora o dinheiro vai para as mãos de outra pessoa. E isso seria uma sorte grande. E eu só acho que essa cara dele de agora tá parecendo um daqueles palhaços, porque o trem ficou todo esticadão, velho. E na mesma hora, aquele outro maluco veio com um soco na cabeça do Peter, porque agora tá na hora do velho ir arrasta de uma vez por todas e passar o dinheiro pra cá, né? Ele arremessou o Peter lá dentro de um combozinho. Eles pensavam se ele foi nocauteado com aquilo, mas quando o cabeça tatuada chegou perto, ele só levantou a mãozinha porque tacou uma granada de luz bem na fuça deles. E aí quando o negócio explodiu, tudo se iluminou lá dentro, e quando eles olharam de novo, o Peter sumiu. Eles gritavam que ele não vai longe porque tá machucado, então os malucos foram procurar ele. Daí mostrava o dia chovendo e estamos em um parquinho das crianças, e é bem lá que o Peter está se escondendo. Ele pensava que nem pôde lutar devidamente, porque ficou velho e seu corpo já não se move como antes. E olhando para trás, a sua vida se resume à organização em si. Enquanto os outros seguravam o lápis nas mãos, ele sangrou por 1 ano para aprender a segurar uma faca. Enquanto os outros aprendiam a usar as redes sociais, ele aprendeu a como grampear e hackear até as suas olheiras sangrarem de tanto botar o foninho na cabeça. Enquanto os outros foram a encontros, aprenderam sobre bitoquinha e beijinho, ele virou um espião russo vivendo com queimaduras de frio o tempo todo. Enquanto os outros começaram uma família e tinham uma vida completamente normal, ele estava lutando no meio de um grupo terrorista apenas para sobreviver. Ele trabalhou com sua vida em jogo por anos, mas a situação mudou quando o novo chefe tomou o controle. Ele dizia lá no meio que tá ficando louco. Ele tinha esperança alta por conta da reputação do Peter, mas ele agora está doente e molenga.
Então, ele não precisa mais dele. Aí ele pensava, né? Ele que deu tudo pela organização. Ele não desejava nenhuma saudação honrosa ou coisa do tipo. Mas mesmo assim a sua vida foi patética a esse ponto. Eles não deveriam fazer algo assim, pelo menos com ele que deu tanto por essa organização. E também não pode deixar o safado ficar com todo o dinheiro que ele conseguiu. Além de que tem a sua fiota, então ele já não sabia o que fazer. Daí nessa hora, tamo no esconderijo do 8 Tentáculos. Os manos estavam lá cozinhando o canjão, falando que eles perderam o Peter, depois de quase pegar todo o dinheiro pra eles. O outro ali falava que eles precisam pegar o velho, porque o dinheiro sempre vem em primeiro lugar. E aí mostrava uma fotinha, porque ele mesmo vai atrás dele. E vai ser um ricaço bem sucedido depois disso. Até que nessa hora alguém chegou falando se eles sabiam que essa é a sua primeira foto. Eles perguntavam quem é esse, enquanto ele tava ali doidão com a cabeça baixada, ou deveria dizer a primeira foto que tiraram de mim. O povo pensava que não é ele, porque tava com as roupas idênticas, né, rapaziada? O negocinho vermelho e a calça preta. Mas a cara não era de véi. Ele falava que não sabia, porque quando acordou estava desse jeito. O mano chegou a pôr a mão no seu ombro, falando que ele veio ao lugar errado. Esse não é um lugar onde um estudante deveria estar. Mas ele ainda com a cabeça baixada, pegou a mão dele falando que sabe de tudo. Então era pra parar de perder tempo e levar ele até o 8 Tentáculos. Os caras olhavam pensando, ih, será o que nós faz com isso? Aí ele na mesma hora virou sorrindo, porque como ele é do mesmo ramo, ele perguntava o que o traz aqui. Porque quando uma pessoa da mesma indústria vem nesse lugar, ele deve morrer, e aí já veio num socão. Mas na mesma hora ele não conseguiu nem ir pra frente, porque o Peter tava segurando a mão dele facilmente. Ele pensava que tipo de força é essa que bloqueou o seu soco, enquanto ele apertava as mãos do caboclo porque ele tá certo. O outro vinha com a adaga por trás. Mas na mesma hora foi 1, 2, 3, 4, 5 soco no maluco. O outro veio pegando a adaga dele perguntando quem mandou esse cara aqui. Ele virava falando que aqueles que dominam os talheres são de terceira classe. Os que dominam todas as armas são de segunda classe. E a primeira classe são aqueles que usam qualquer coisa como arma. E aí o cara já pegou um fucking tentáculo de polvo. O mano vinha correndo perguntando que diabos ele tá tentando falar. Mas na mesma hora foi polvada na cabeça, segurou o pescoço dele e puxou lá pro outro lado. Ele veio puxando por toda a cozinha até enfiar a cabeça dele dentro do canjão. O cara depois estava ali todo estrupiado, enquanto o outro levou umas porradas feias. E estavam perguntando quem é ele. Mas o brabo lembrava do que eles disseram. A recompensa pela cabeça dele é 7,6 bilhões. E milhares de caçadores estão atrás dele, o veterano Peter. Ele perguntava se essa aqui é a única foto que eles têm do rosto dele. Porque ele, Peter, já foi um homem chamado de o melhor em campo. Ele acabou por algum acidente se tornando a versão mais jovem dele mesmo quando abriu seus olhos. Então mesmo que as pessoas morram e levantem, o velho Peter que eles estão procurando já não está mais nesse mundo. Porque agora temos o Peter novinho em folha para se livrar da organização que o traiu. Depois apareceu um carro na pista com alguém gritando que eles perderam o Peter de vista. Mas o cabeça tatuada falava que ele foi oficialmente anunciado como procurado. Então rapidinho eles vão achar o Peter. E de qualquer jeito, a expectativa de vida dele já tá bem baixa devido ao câncer, que foi por isso que ele ficou mais fraco do que antes. Daí naquele lugar chuvoso, o Peter abria outra porta e parecia que aqui era um restaurante, sei lá, coreano. E como não tinha ninguém, ele falava que a vida do Octopus foi prolongada. Ou seja, o Octopus é aquele que a gente chamou de 8 tentáculos, mas assim fica mais bonito, vocês não concordam comigo? Daí depois mostrava na estação de metrô. O povo ali no banheiro se perguntava o que esse maluco tem, mas ele tava ali sem blusa, olhando seu peitoral no espelho. Porque isso não faz nenhum sentido. A bala que estava bem aqui no estômago desapareceu e a dor do seu câncer também sumiu. E por isso ele não estava delirando, ele se tornou jovem novamente. E não entendia como isso pôde acontecer desse jeito. E o importante disso tudo é que aqueles caras da organização não vão reconhecer por isso, já que a única coisa que eles sabem é daquela foto com ele bem velhinho. Daí ele abotoava sua roupa pensando que vai ter que trocar isso aqui, né? Porque os negócios não tá nem cabendo nos muque do pai. Ele escutava ali dentro do banheiro o povo falando de um pagamento se foi realizado de 80 milhões.
mas o saldo da conta do cara que tinha que pagar era 100 mil wons. E no final ele não tinha dinheiro suficiente para pagar o negócio e a mãe dele precisava de remédio e estava prestes a ir de arrasta para cima. Mas eles ali não estavam nem se importando. Ô papai, eu tô com dor. Vamos pra fora, meu filho. Aqui não é seguro, não. O mano do cabelinho na régua perguntava se o outro tava vestindo Louis Vuitton. Porque um bandidão como ele não deveria estar vestindo isso. Mas o mais gordinho falava que é o chefe deles, que é o líder do trem todo. E se ele não sabe, as roupas também fazem parte do negócio. Se ele estiver bem vestido, as pessoas vão nem pensar duas vezes antes de assinar. Nessa hora, o nosso brabo maromba chegou pedindo desculpas e falava que a área de fumantes não é por aqui. O que você disse pra gente, ô pivete? Ah, tem outro fumante aqui então? O gordinho chegou dando um tapão, mandando ele cair fora porque hoje não tá de bom humor. E aí o Peter fez o que, né? Saiu andando, porque não vai perder tempo com esse tipo de gente. Mas na mesma hora que ele ia abrir a porta, ele pensou outra coisa. Bora meter o cacete nesses vagabundos logo. Aí ele veio todo irritadinho, porque vai mostrar o que acontece quando você não demonstra respeito para os mais velhos do Oriente. O gordinho falava que ele continua arrogante e dizia que ele vai morrer hoje. Aí na mesma hora que ele vinha dar o tapa, o Peter acertou uma bem no bucho, o cara até saiu cuspindo baba. Aí quando ele caiu no chão, o outro puxou uma adaga. Mas o Peter tava ali paradão de costas falando que não conhece ele, mas ele conhece essa faca. Uma faca de bolso que ele está segurando errado. E se ele segurar dessa forma, ele vai cortar os seus dedos enquanto balança ela. O maluco lá gritava, eu não vou balançar ela não, vem pra cima. E ele se virou na mesma hora, porque alguém que vai vir de faca não deveria deixar o braço pra frente desse jeito. Aí que o cara partiu correndo, mandando ele calar essa bosta de boca. Só que na mesma hora ele só tacou uma jogando a faquinha pra cima e já deitou ele na porrada na segunda. O cara gritava de dor lá no chão. Enquanto ele dizia que essa não foi fatal, ele só estava apenas brincando. O cara no chão perguntava quem ele é, mas o Peter só agarrou o braço dele fazendo aquela pressão, porque se ele fizer alguma coisinha de novo assim, ele vai acabar indo de arrasta. Aí depois ele tava de pé falando que as calças dele nem serviram, já que o vagabundo não é que mijou nas calças. O safado sem vergonha que tava ali todo marchão agorinha. Ou seja, é apenas um mijão e cagão. Vai que cagou também, né? Depois, o Peter olhava o saldo da sua conta, que era 0 wons. Ou seja, os seus 7,6 bilhões desapareceram. E agora também estamos trajados adequadamente de terninho. Enquanto os marica teve que andar quase peladinho. O outro ali tá até com a pança de fora. E aí ele saiu pensando que não vai deixar isso barato para a organização. Olha, mano, eu ganhei uma bolsa de estudos pro Clube Glory dessa vez. Eita, que maneiro, mina. Daí ele pensava que o lugar onde ele cresceu foi o Orfanato Honra, que era administrado por uma pequena organização religiosa. E agora, depois de 50 anos, isso se tornou um quartel que possui influência em todos os setores da política e do mundo dos negócios, usando o Clube Glory como uma pequena máscara que estava em todos os cartazes pela cidade. E essa é a companhia na qual ele fez parte. E por isso ele vai ter que destruir ela com as suas próprias mãos por ter traído a confiança dele. Daí tamo de noite ainda num galpão. O cara lá em meio às carnes perguntava se esse é o único que veio capturar. Mas aí tava lá, né, o careca tatuado perguntando se ele não é o Peter. E pelo nível ele é capaz de derrotar o cara sozinho. O cara ria falando que eles do Clube Glory estão cada vez mais gananciosos e vão acabar indo de arrasta com essa confiança toda. Ele falava ali sorridente para acabar as apresentações e finalizar as coisas de uma vez. E perguntava, vai querer mais ou menos doloroso? O mano da barbicha falava que para um novato ele tá falando demais. Ele pensou que teriam muitos convidados e por isso preparou um grande jantar para ele. E aí nessa hora apareceu uns caras tudo parrudo de academia barbado. Porque essa é a companhia de mercenários Vecna, a melhor companhia militar privada do ocidente. Então o cara da barbicha mandava eles servirem o seu convidado. Na mesma hora, os 4 vieram pegar ele de algum lado. Mas o mano da careca tatuada no final derrotou todos e deixou o outro cagando de medo, perguntando como um mano poderia ter feito isso. Mas ele olhava sério porque para alguém que preparou um banquete, ele acabou sendo muito mais simples do que ele pensava. E isso é tão assustador porque o cara se esticou de incontáveis formas que até agora não entendi como é que ele
ele fez isso? Porque a característica do Octopus é a sua hiperflexibilidade. O cara da barbicha gritava pra ele ficar longe, mas sabemos que o cabecinha pra trás aqui não deixou nada dele vivo. Daí voltamos naquele galpão e mostrava os caras que tomaram uma churra de canjão. A mina chegou ali falando com ele, porque as câmeras foram destruídas e não tem evidências e nem armas sobre o que aconteceu aqui. O cabeça tatuada falava que era o Peter e ele voltou para acabar com os caras deles. Mas em qualquer caso, a recompensa do Peter irá cair na conta em breve. E o que quer que aconteça, ele vai precisar pegar ele antes disso. Então ele mandava a mina informar assim que conseguia achar o paradeiro do Peter. Ela pensava em tudo que ele fez, te dar os livros, proteger ela naquela hora, enquanto falava apenas um sim senhor. Nessa hora a porta lá de trás abria. O cara falava que eles não estavam abertos hoje e perguntava o que traz esse senhor aqui na frente. Você tem reserva, não tem? Ei, tenho não, meu filho. Sem reserva hoje. Apenas rancor de vocês. O cabeça tatuada perguntava se esse rancor era por dinheiro. E ele dizia que era uma quantidade bem gorda, 7,6 bilhões de won. Daí na mesma hora que ele sorria, já fechou a cara de uma vez mandando o maluco trancar as portas. Porque ele parece ser alguém ligado ao Peter. Mas no fundo, o careca ainda estava pensando em quem que é esse cara e como ele tem informações sobre o Peter. Aí passou pela cabeça, será ele um filho do Peter? Não, talvez um discípulo, alguma coisa assim. Mas não fazia sentido, já que o Peter sempre trabalhou sozinho. O cara levantava a mão falando que vai dar uma chance para ele viver. Então era para ele escolher entre as duas opções. A opção 1, você me conta o paradeiro do Peter e volta com vida. E na opção 2, ele resiste e vai de arrasta com uma bala bem na cabecinha. Mas ele estava suavemente sereno perguntando o que deveria fazer. Porque não houve ninguém que tenha sobrevivido depois de ouvir isso. Aí ele veio falando de uma terceira opção. Ele é o Peter. O mano da cabeça tatuada perguntava do que ele estava falando, mas ele ainda reclamava porque como alguém tão novo como ele ainda tem problema de audição, ô seu panguado. O que ele disse é que ele mandou aquelas duas pessoas de caixão. Aí o cabeça tatuada pensou que isso vai se tornar uma bagunça grande, porque se o que ele falou for verdade, o Peter não está morto. E se perguntava por que esse cara tá atacando eles assim. Aí ele levantou a voz falando, porque estudante, saiba que essa é uma arma de verdade. Então era para responder honestamente qual é a relação dele com o Peter. Aí ele olhava pra frente, a mina tava com a adaga preparando pra lutar, enquanto ele tava suavemente sereno, novamente comendo, né? Porque tem apenas um jeito dele saber, ele só precisa vir pra cima. Aí ele sorria enquanto o outro apontava a pistolinha, porque isso é o que ele faz de melhor. Só que nessa mesma hora, o mano da pistolinha levou uma pedrada do pescoço. E na verdade não foi uma pedrada, foi uma palitada. A mina pensava que isso não faz nenhum sentido, porque foi direto nos pontos vitais do maluco, e aquele mano parece ter a mesma idade que ela. O cabeça tatuada falava que isso é legal, mas mesmo que ele tenha tido sorte, isso foi chamativo. E ele gostou dele também. Mas na mesma hora que falava isso tudo, ele já puxou outra pistolinha e veio atirando para todo canto. O Peter levantou a mesa porque vai se esconder aqui atrás. E o outro sorria, dizendo que isso não é como um filme de ação. E vai dar apenas outra chance de falar aonde o Peter está agora, porque seria uma pena se ele fosse de caixão assim. Ele na mesma hora chegou do outro lado da mesa mirando, mas ele viu que não tinha nada. O que ele viu lá de trás não era sangue, e sim molho chili. Aí ele tava doido, perguntando aonde aquele maluco tava. E foi nessa hora que ele olhou pra cima e o Peter tava lá em cima com a boca cheia. E já cuspiu um molho bem na cara do careca. Tacou a arminha dele pra longe no soco e acertava bem na cabeça. Ele na mesma hora que tomava as porradas pensava que não consegue enxergar, enquanto Peter vinha com tudo nas duas mãos girando a cabeça dele pro outro lado. Aí o cara ficou todo estrambelhadinho, tipo um menino torto de uma casa torta, né, rapaziada? O cabeça tatuada pensava como isso faz sentido. Ele foi contra incontáveis oponentes durante vários anos, mas é a primeira vez que ele vê alguém tão habilidoso nessa idade. Aí ele lembrava a tática de fazer ou morrer. Eles enfrentarão inimigos fortes algum dia. Contra isso, ele precisa aproveitar o momento em que a guarda deles está baixa e pegá-los de surpresa.
Aí ele pensava que naquela época ele criou uma habilidade que só ele poderia usar: se torcer todo em volta do seu oponente. Até que depois de um tempo ele finalmente completou a sua técnica e agora ele estava confiante que não iria perder para ninguém. E por isso nessa mesma hora ele puxou a perna do Peter e já queria se enroscar todo para dentro. E foi o que ele fez, né? Todo sorridente. Porque ele está nesse ramo há muitos anos e tem mais experiência do que novatos como ele. E aí ele sorria perguntando se ele entendeu agora. Só que na memória ele percebeu que tinha algo estranho. E quando olhou para cima, o Peter estava do outro lado e quem ele estava amassando era o seu próprio subordinado. Aí ele não estava entendendo nada, porque mesmo ele estando nesse ramo de trabalho há décadas, ele tem 100% de certeza que não vai sair daqui vivo hoje. Esse mano poderia se comparar até mesmo com os 12 apóstolos. Não, ele deve ser até melhor que eles. Aí o desespero já bateu na porta e ele tava ali: espera, bora conversar. Ele dizia que vai dar a menina pra ele, porque mesmo que ela não tenha muita experiência na área, ela ainda pode ser útil para alguma coisa. Ela gritava que não podia ir, mas ele mandava ela calar essa boquinha. Enquanto Peter falava que é como esperado de um membro do Clube Glory, ele é bem rápido. Aí ele já falava: ó, tá bom, fechado, você é um rapaz esperto, bom negócio. Aí ele largou a garota no chão e já tava vazando pela porta. Mas o Peter falava uma coisa lá atrás: a tática do fazer ou morrer. Se você virar de costas enquanto pensa que já venceu, a sua cabeça vai voar. Aí o cabeça tatuada lembrava de antigamente. O mano falava deles enfrentarem inimigos fortes algum dia, e eles precisam aproveitar o momento. Aí ele lembrava do maluco dizendo que amassou os funcionários dele e estava caçando em torno de 7,6 bilhões. Aí ele olhou não acreditando, porque esse poderia ser mesmo o velho Peter, aquele mesmo que ensinava a técnica para as crianças. Ele mesmo perguntava se ele lembra do que ele costumava dizer, porque é exatamente isso na memória, foi uma aqui e uma ali, e o cara já foi todo tortinho pro outro lado. E desse jeito, como no alto dos prédios, alguém falava no telefone que foi confirmado que o Octopus foi de arrasta, e as câmeras de segurança da loja foram removidas. E no tempo que chegaram lá, não havia mais nenhuma evidência. Então isso era engraçado. O idoso que estava na porta da morte foi baleado, mas depois de um dia ele voltou e deitou 4 assassinos treinados sem deixar nenhum rastro. Ele falava que a recompensa pela cabeça é 7,6 bilhões, uma missão de nível SSS. Então era para dizer para todos da Glory que de agora em diante eles estão permitidos a caçar o Peter. Daí depois uma galera andava nas ruas e uma menininha falava: papai, olha aquilo ali em cima. E todos estavam olhando para a mesma coisa. Até o Peter de terninho estava ali no meio. E lá no transmissor tinha um anúncio com foto dele velhinho pedindo por favor, dê uma refeição aos idosos. Então os salafraios estavam pedindo para doar dinheiro nesse telefone e se apresentavam como o Grupo Glory, um clube sem fins lucrativos. E isso é o que as pessoas pensam, né, rapaziada? O brabo depois pegou um panfleto onde falava de um velhinho que estava perdido, ou seja, ele mesmo. E aí ele amassou o papel bolado porque ele vai atrás dessa maldita organização. Mas para acabar com uma organização desse tamanho, ele precisa de ajuda e já sabe a pessoa certa que ele vai procurar, mesmo que ela deixe a gente um pouco desconfortável. Depois tinha um banheiro público cheio de lixo em volta. Ele abriu as porteiras e lá dentro tinha meio mundo de sem-teto que estava usando o lugar para dormir. Tava todo mundo pertinho um do outro para esquentar o companheiro. O Peter parou numa parede procurando o cartaz certo e quando ele mexeu em um dos bloquinhos, uma passagem com escadaria subterrânea apareceu. E ele ficou impressionado porque era um lugar chique como sempre. Ela deve ter gastado uma fortuna para restaurar tudo isso. Só que nessa hora ele já tinha uma caneta apontada no seu pescoço. Ele falava que ela não precisa dessas roupas de seda porque é cega. Enquanto eu mostrava que na verdade não era uma caneta e sim uma bengala no pescoço. Ela xingava a rodo porque recentemente as coisas estavam calmas, mas agora infelizmente vai ter que cuidar de mais um corpo. Ela usando seu olfato percebia que era um jovem, e como não cheirava a pinga, não era um dos vagabundos lá de cima.
além de que a sua sede de sangue é muito alta para ser um ladrão qualquer. E aí ela já veio com a bengala de novo, perguntando se ele foi mandado pela Glory. E nessa eles continuaram. Ela tentava dar bengalada e ele desviava como se não fosse nada, apenas uma danchinha de balé. Depois ela falava pro ratinho tomar cuidado e veio pra cima sorrindo, mas ele desviou novamente da sua bengalada. Eu só não tô entendendo é porque até agora ele não falou nada com a bicha. Aí lá vinha ela no chute perguntando se ele nunca tinha visto uma cega tão habilidosa como ela. O que era verdade, nem eu tinha visto. Só que nessa hora uma coisinha deu errado. Ela foi virada de ponta cabeça e jogada com a bunda no chão. Ela falava no sofá que estava surpresa, porque não sabia que na Glory tinha alguém tão habilidoso assim. Entretanto, ela não sente mais nenhuma sede de sangue. Mas como eles estão em trabalho, ele não pode ter pena só porque ela é cega. Só que nessa hora ele falou um nome, Alexander McKing. E ela ficou sem entender nada, porque o seu cachorro parrudão do começo tava de barriguinha pra cima recebendo carinho feliz. Aí depois de um bom papo, ela tava assustada, perguntando como ele fez isso pra ficar mais novo, porque a pele tá tão macia e ele não tem mais aquele cheiro de velho. E na mesma hora ela foi tentar também pra ver se voltava a ser uma novinha da vida. Até o doguinho também queria achar um cachorro novo. Mas como esperado, não aconteceu nada. Aí ela continuou doida, perguntando como ele foi bater as caçuletas, porque ela quer fazer igualzinho. Daí depois de umas boas porradas, ela perguntava se ele então quer lutar sozinho contra a Glory, e ele apenas dizia que vai entrar no olho da tempestade. Ela perguntava o que de acha isso, mas neste momento a Glory está atrás dele, o que seria uma forma de ter eles na palma da sua mão e se tornar o novo matador do Clube Glory. Ele falava que isso deve parecer maluquice, só que ela finalmente entendeu. Ele ficou mais jovem e ninguém o reconhece. E por isso, se ele entrar no clube, eles vão estar basicamente andando na sua mão, já que estão planejando capturar o Peter. Ela falava que ele é um homem aterrorizante, enquanto ele mandava ela vajar de perto. Daí ela dizia que isso é impossível, porque para se tornar um matador você precisa vir do orfanato Honra. Até mesmo o antigo Peter veio de lá, e é por isso que esse plano tem um buraco. Mas ele dizia que existe apenas uma maneira além dessa. Então cortamos para uma escola. As garotas estavam curadinhas, porque elas querem chamar a atenção daquele gato gostosão que tá bem na ponta da janela, o estudante transferido da Escola da Honra Divina, e todas estavam impressionadas com a beleza do Peter. As meninas chegaram falando que eles deveriam ir agora para o auditório. Daí dizia que essa é uma escola privada construída pela Fundação Glory. Por fora, ela parece uma escola normal, mas o seu propósito era para criar os maiores matadores. E aí, bonitão, qual que é o seu tipo? Ah, não que eu esteja interessado em você, sabe? É aquela coisa. E na verdade, nessa escola, o povo da Glória opera discretamente em uma turma de matadores, e ele vai entrar nessa turma. Esse é o único caminho para conseguir entrar no Clube Glory. Daí ele andava e todas as gatinhas e gatinhos e homens estavam tudo curadinhos pro nosso bonitão Peter andando. Então eles chegaram no auditório que estava lotado de alunos da academia. Ele lembrava do que a doidona tinha perguntado, porque essa turma só aceita crianças do orfanato, mas na verdade existe uma exceção que raramente acontece. E para fazer isso ele precisa chamar a atenção deles. Daí ele chegou lá em cima do auditório e falava que foi transferido para cá hoje. Seu hobby é lutar e seu talento também é lutar. E é por isso que ele também é um assassino. E aí todo mundo ficou chocado ouvindo isso, porque é assim que ele chama a atenção daquela turma onde os verdadeiros são treinados. E dizia que vai ser um assassino bom nos estudos e já agradecia pela atenção. Daí depois uns caras parrudos de gordão empurravam os outros mandando saírem da frente. E esses que estavam na frente provavelmente eram os caras dessa sala secreta dos matadores, ou seja, eles morderam a isca. Aí nessa hora, o gordinho do cabelo de tigela chegou perguntando se ele seduziu a Yejin. Ele, o que você tá falando, porra? Enquanto o mano chorava xingando ele. E esse na verdade é o Yang Yicel. Por um longo tempo ele só tinha olhos para uma mulher. Eles estavam namorando há 22 dias nessa cena aqui. Daí eles namoraram mais, deram umas bitoquinhas. Mas logo hoje, a sua namorada, aquela de cabelo preto curadinha, foi roubada pelo nosso Peter.
Então ele vinha com um soco porque vai ter a sua vingança. Daí na hora do socão falava que Jang Xiao é o cara que conquistou todo o distrito Mapo com somente os seus punhos. E pela primeira vez ele vai sentir o que é a dor da morte. O Peter já passou por baixo e veio com um socão enfiando bem na cabeça dele. E depois só dar uma petelecada no meio do nariz do vagabundo, que ficou no chão de joelhos, mesmo sendo um gigante. E nessa hora, o mano que tá cortando os cabelinhos chegou com um cartão vermelho, falando que não pode fazer isso. Ele perguntava, apertando as bochechas do Peter, com que o pai dele trabalhava. Mas provavelmente nesse mundo o papai já não tá. E saiu ali perguntando como ele ousa tratar um professor assim, uma figura importante na escola. E o outro ali, eu disse pra você não me segurar, Cleitinho. Eu ia pegar ele mesmo. Nessa hora, alguém nas sombras perguntavam o que eles deveriam fazer, ou tentavam descobrir mais sobre o caboclo, ou mandavam ele de caixão logo de cara. E enquanto isso, ele tava lá, puxado pela bochecha, seguindo o professor Bachote. A outra que tava ali atrás ficou impressionada, porque esse cara é o mesmo que entortou a cabeça do Octopus. E se perguntava se ele veio fazer uma limpa nessa escola, porque senão aí ferrou o bagulho, né, rapaziada? Daí depois, na escola, ainda tava de dia, provavelmente no finalzinho da tarde, alguém chegou falando, oi, Yubio, tem um espaço no banco aqui pra mim? E quando ela foi ver, era o Peter que tava sentando, porque ele acabou de escapar do pessoal que tava atrás dele. Ela falava ali no cantinho que não tava sentindo fome, enquanto ele perguntava, mas que diacho de prato de pedreiro é esse depois disso aí? Tá comendo pra 3 ou pra 4? Aí depois que ela parou pra pensar, porque quando ele derrotou o tentáculozão lá, ele perguntou se ela queria viver. E se ela quisesse, era pra dizer que esse cara que passou o rodo ali no tentáculo. Ela dizia pra ele lá no banco que manteve a sua promessa e pergunta por que ele veio atrás dela. Só que o problema é que a gente não veio procurando essa mulherzita. E ela lá fazendo beicinho, ou talvez tenha só com a boquinha cheia, né, rapaziada? E falava que por causa dele a empresa tá sempre a espionando. Mas o doidão tava ali falando que ela deveria agradecer, porque ela só tá comendo hoje porque ele a salvou. Ela dizia lá, mas eu sobrevivi por minha conta. Só que o problema é que ela não sabe de nada. Porque quando ele tava na sua forma velhote, ele salvou ela daquelas balas do começo, vocês lembram, rapaziada? Daí ele falava que ela também não sabe que tipo de lugar é esse, e como esse lugar pode ser assustador. E também, pra começar, ela nem sabe pra quem ele é, porque um forasteiro não poderia fazer tanta coisa como ele fez. Aí quando ela tava saindo, o Peter dizia que ela poderia o ajudar, e também não é que a mina limpou o prato de pedreiro antes do Peter, porque o dele ainda tá cheio e o dela já tem nada, nadinha de nada. Mas mesmo assim ele lá atrás dizia que eles estão no mesmo barco e vai estar contando com ela, a Lei Yuna. E no mesmo momento ela ficou assustada porque ele sabia o seu verdadeiro nome. E quando ela olhou para trás, o bicho já tinha sumido. E não é que o Peter também era um ninja nas horas vagas? Aí depois estava ali o povo gritando, ó, competição atlética da Escola Honra Divina! E um cara correndo falava que seu nome é Jonathan. Ele é um rapaz que é referido como o Usain Bolt da Escola Honra Divina e também o dono do recorde da corrida de 400 metros da escola. Mas mesmo assim, ele acha que a sua aposentadoria vai ser hoje. E tudo isso é por causa do novo estudante transferido, este maldito vagabundo que já tá lá na frentão e ele nem estava conseguindo alcançar. E depois da corrida, ele, claro, chorava no banco com o nosso gordinho que levou uns petelecos na fuça. Daí tamo na sala de aula, mostrava o número 2, 4, avião, 8. E o povo pensava que esse estudante é insano, ele consegue enxergar tudo. Daí na próxima aula eles foram aprender a cortar frutas de forma elegante. E como sempre o Peter fez os melhores cortes, rapaziada. Ele fez até um coelhinho de maçã, que não sei como é que as maçãs coube, a não ser que ele colou as maçãs uma numa e fez um coelhinho. Enquanto aquela figura estranha ainda estava lá atrás observando o Peter. Daí depois o velhote do testão era cutucado, enquanto os delinquentes falavam que não estão a fim de limpar e perguntavam o que esse perdedor vai fazer. Porque ele não faz nada além de ficar gritando no ouvido deles. Ô, seu Chivete, como vocês podem estar fazendo isso com o professor? Você não é nada, professor. E eles estavam gravando tudo isso porque às vezes o professor solta alguma bosta e isso pode fazer ele ter a sua licença suspensa devido ao abuso emocional de um estudante.
Ah, seus pilantras, eu vou pegar vocês por infringirem a autoridade do professor. Só que na mesma hora ele levou uma porrada, porque se for essa autoridade, essa escola não é nada. Aí depois eles continuaram ameaçando o professor, porque se ele não quiser ser demitido, era para parar de encher o saco e ficar apenas sentado sem fazer nada. Enquanto o outro tava querendo upar o vídeo no TikTok, porque vai dar grandes visualizações. Só que nessa hora, eles viram alguém lá do outro lado, o maldito aluno novo que falou que quer virar um assassino. Daí ele chegou perguntando se eles bateram no professor, enquanto todo mundo estava encarando ele como se não fosse nada. Sai daqui, moleque! E se eu não sair? Aí eu vou cuspir em você, olha aí, plá! O Peter via essa encheção de saco sem fazer nada contra eles, até que um deles partiu pra cima, mandando ele só cair quietinho. Mas ele desviou e desviou de novo porque o cara continuou. Até que finalmente o olhinho ficou vermelho e ele já chulapou o cara pro chão. O outro veio tentar acertar um tijolo nos cocos, mas ele virou na mesma hora, quebrando o tijolo com as mãos duas e tacando o cara para outro lugar. Aí depois de tanta porrada, os três se desculpavam e falavam que não vão fazer isso de novo. E até se desculparam com o professor. Aí eles saíram falando, espere e verá, chavelão, a justiça sempre vai vencer. E ele, uai, foi por isso que eu venci, né, cambada? Vaza logo. Ele perguntava depois se o professor tava bem, enquanto o bichinho tava lá embaixo tremendo as pernas. O Peter achou o telefone que os vagabundos estavam gravando no chão, mas quando ele tava lá fuçando, aquele velhote já veio com uma bicuda pra cima do Peter, dizendo que é como esperado, o seu olho para pessoas continua afiado como sempre. Ele pensava que o Peter não era nem um pouco comum, porque durante toda a luta ele não derrubou uma gota do seu copo. E por isso ele perguntava onde ele aprendeu isso. Na verdade, a pergunta certa seria por que ele aprendeu isso. Mas isso é porque ele está atrás de vingança. Sua casa, família e dinheiro. Ele perdeu tudo que tinha. Aí ele virava perguntando se o Peter planeja participar do clube de voluntários. E aí era como esperar, rapaziada, porque aquela sombra que sempre esteve observando ele era esse professor, o instrutor de matadores da Glory. Depois eles andavam enquanto o prof dizia da sala onde apenas alunos selecionados aprendem esse modo de vida. Então não vai ser fácil, mas ele dizia, seja bem-vindo, porque nessa sala é onde todos os matadores estão. Mas ele ficou surpreso, porque quando abriu a porta era cheio de panguado normal. O professor chegou dizendo, foco, porque ele é um novo voluntário que trabalhará com eles a partir de hoje. A mina tava olhando no cagaço, porque o safado tava encarando ela, e ainda se ligou dando uma pescadinha. E a mina ficou sem entender nada. Será que eu sou a próxima vítima dele? Mas ele dizia lá na frente, eu sou o Kim Song-gu, e obrigado pelas boas-vindas. Só que nessa hora, dois malucos chegaram dizendo que boas-vindas ao carai, porque não fazia sentido um forasteiro ser admitido nesse lugar. E esses dois são da 5ª geração do Orfanato Honra. Aí o prof do outro lado dizia que eles vão fazer umas boas-vindas simples, enquanto todos aqueles normalzão perguntavam se deveriam fazer o soco, o famoso soco sangrento. Porque na verdade aqueles caras de panguado não tem nada de normal. E nessa, os mano do Mook falava pra ele vir aqui porque eles vão receber. A outra tentava mandar eles parar, porque senão o bichinho vai acabar com todo mundo. Mas um grandão dizia pra Yuna cantar o pé daqui. Daí depois eles chegaram na frente falando, ô novato, você sabe lutar? Ah, eu sei um pouco, né? E aí na mesma hora os dois partiram pra cima, porque essa vai ser a sua última luta. O Peter defendia os dois ao mesmo tempo. Aí eles estavam dizendo que as pessoas como ele não sabem porque eles arriscam as suas vidas. O outro dizia que eles querem se tornar assim como ele, o grande apóstolo Peter. O brabo que tá bem na frente de vocês segurando tudo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Na mesma hora ele soltou dando um pulinho pra trás porque cansou dessa besteira. E mandava esses vagabundos atacar logo de uma vez e não ficar enchendo o saco. Daí eles vieram pra cima com tudo. E depois de um tempo tava tudo suado, parecendo que foram na academia, no calor de 40 graus pra tá tão suado desse jeito. E não é que os vagabundos tava ali se achando,
porque os outros estavam dando corda também, já que o novato não conseguiu fazer nada e apenas saiu fora. E é claro que o Peter saiu pleno pelo corredor, até ele ouvir a voz da Yuna perguntando se ele não está subestimando o clube dos voluntários, porque ela estava de olho o tempo todo. Ele nem colocou força nos seus punhos quando estava lutando. Ele dizia que sempre fazia o seu melhor, mas é um mentiroso porque diferente deles, ele não tá suado que nem um doidão. Aí ela já veio e enquadrou Peter na parede, rapaziada, perguntando por que ele fez uma coisa dessas, e queria saber bem de pertinho o que ele tá tramando. Aí ele pensava, bem, será que eu ligo? Escorrega pra baixo, tchauzinho, tô na hora do almoço, mas já é quase meia-noite. Daí depois estamos no estacionamento cheio de ônibus. O nosso 2 entradas motorista estava feliz porque vai ganhar 1 milhão de won só para alugar o ônibus. Mas ele parou sem entender porque achou que era um grupo, só que tinha apenas uma pessoa. E na verdade isso é porque ele tem muitas malas para levar. Aí ele educado foi tentar ajudar a carregar as malas. Só que o mano pegou na mesma hora perguntando se ele queria fazer uma aposta de tentar adivinhar o que tem dentro das malas. Um tempo depois, o busão já estava em movimento, e o motorista pensava que não aceitou a aposta, mas sabe o que ele viu? Aquela mala com certeza estava se mexendo. Daí em outro canto, o outro calvão falava que eles têm um convidado. O cliente é o presidente do grupo da Erra. E o time que for vitorioso receberá um certificado de voluntário com recomendação do presidente. Ou seja, você se tornará oficialmente um matador. E essa missão, no caso, seria de recuperação. Ultimamente, muitos adolescentes foram sequestrados. O problema é que uma das crianças é o filho do presidente. Mas a gente não deveria só chamar a polícia para isso? Só que na verdade é que o presidente Choi quer vingança. Então era para levantar a mão quem quiser fazer a missão. Porque se não conseguirem essa, vão ter que ficar mais 2 anos aqui até se tornarem oficiais. E nessa hora, os 2 valentões levantaram a mão, porque quem além deles faria isso? E eles já olhavam um pro outro falando que não são os únicos. O novato e a fracassada também estão vindo atrás. Ei, você tá me copiando, chavado? Não, levantei a mão primeiro eu, hein? E aí ele pensava que finalmente conseguiu a sua chance depois de entrar nessa escola. Mas enquanto isso eles devem aproveitar e brincar o quanto quiser no parque de diversões. Coisa que não faz sentido. Na mesma hora apareceu um povo sambando e eles não entendiam nada. Nem os patetas entendem o porquê disso. Mesmo que já estavam curadinhos por causa da mulher do samba. Oi, opa, você tem tico-teco? Tico o quê, mulher? Enquanto isso, a Yuna pensava que não sabe o que fazer. Mas o prof disse que foi nesse lugar que o filho do presidente Choi foi sequestrado. E no caso, a missão seria salvar o refém e derrotar o sequestrador. Então isso é tudo que eles sabiam. A última vez que ele foi visto era nesse parque de diversões. Aí ela pensava se o Peter iria conseguir resolver esse problema, porque ele parece que sempre sabe de tudo. Daí depois o cabeça de chifrinho se desculpava, porque você só pode entrar nesse se você fizer uma reserva antes. Mas eu vou reclamar pra secretaria, rapaz. E o cara do mesmo jeito não deixou eles entrarem e mandava baixar o app. Aí a Yuna baixou pra gente e ela via que a Atlantis e a Casa Mal Assombradas estavam lotadas. Ei, mas você veio aqui pra brincar ou pra fazer a missão, mocinha? 3 segundos depois. Iha, andar de cavalinho é muito bom. Bora, abre o caminho que eu tô passando. Mas que teu mais doido é esse? Haha, estudante, isso é bem fácil, tô tendo nem lucro nessa barraquinha de tiro, vem tentar. Mas por dentro ele pensava que nenhum deles vai conseguir. Aí a Yuna pegou a arma falando que nunca usou uma de mentira antes. E no final de tudo levaram a loja do cabinha inteira. Sobrou nada pra ele comprar o pãozinho. Os outros saíam correndo enquanto Peter pensava que essa é a primeira vez deles nos parques de diversões. E eles devem estar felizes porque tiveram a mesma vida que ele. E é por isso que ele estava deixando os vagabundos se divertir um pouco, já que não sabe quando eles vão ter um tempo desse depois. A outra que saiu para comer pensava na danada da missão, só que quando ela ligou o telefone, apareceu aquele negócio do Bluetooth e fone sem fio que pertencia ao Choi, aquele mesmo garoto que eles estão procurando. Então ela pensando que tá perto foi andar, até que achou da onde vinha o sinal, no banheiro feminino. Aí ela entrou pensando se alguém tinha pego os fones do menino. Aí lá dentro tinha uma guria passando maquiagem, e provavelmente o sinal tá vindo dela.
A Yuna chegou lá atrás, com licença, e perguntava na cara mais assustadora possível onde você pegou esse foninho. Na mesma hora que ela deu o grito, um gordão chegou perguntando o que aconteceu. E ela ainda teve a audácia de falar que a Yuna queria pegar suas coisas. E aí ele já chegou todo parrudão chamando ela de ladra. E já foi dando uns tapão, porque quem é ela para mexer com seu bebê? Ou seja, esse é mais um dos aprendizes do nosso Lord Kazuma. E quando ele ia acertar outro tapa, ela só pegou no ombro e pulou por cima. E depois segurava ele com as pernas mandando um mata-leão. E se não bastasse isso, toma pirulito no ouvido. Mas na memória ela percebeu que estava indo longe demais. E desceu perguntando onde ela tinha arrumado esses fones. Daí voltamos no Peter, o conquistador de corações das novinhas e também dos novinhos. Até que depois a Yuna chegou correndo falando que encontrou uma coisa, e pelo jeito ela e o Peter acabaram achando o mesmo lugar. Porque se pensar bem, aqui é cheio de pessoas, então o lugar onde alguém poderia desaparecer é um lugar onde é normal gritar e pular. Daí ele mostrava no aplicativo. Aqui estava dizendo que esse brinquedo está esgotado, mas ele não viu ninguém lá. Ou seja, o lugar seria a Casa Mal Assombrada. Entrando lá dentro, os parrudão falavam que a partir de agora a brincadeira de verdade começa. Mas você fala isso depois que parar de me segurar, ô cagão. Só que nessa hora, o Peter achou algo estranho, não tinha ninguém aqui. E por isso ele mandava eles se prepararem, porque a missão vai começar. E aí ele pensa que entendeu o real motivo da missão, porque desde o começo, a missão deles era ser sequestrados. Então com a fumaça, todo mundo foi botado para dormir. Depois alguém abriu a porta correndo. O instrutor perguntava das crianças e mandava ligar para eles agora. Mas mesmo assim eles não estão atendendo. O prof dizia que essa não é uma missão tão simples, porque quem está envolvido é o Park Sang-do. Muito tempo atrás, ele era um dos candidatos a ser um dos apóstolos da organização, mas ele acabou sendo expulso porque a Glory não podia controlar as suas ações. O outro dizia que as crianças não são palhaços em festa, então vão se dar bem. O problema de tudo é que aquele maldito é muito perigoso. Nessa hora se via todas as malas e a Yuna com o Peter amarrados dormindo. O cara chegou falando que ela sabia que ele colocou clorofímio na fumaça. Entretanto, quando pessoas normais desmaiam, elas acabam dormindo com a boca aberta, diferente do que vemos aqui. Daí voltamos no prof, ele dizia que precisam parar os meninos, porque o Park Sang-do é uma pessoa cruel, aquele que tirou a sua perna. A Yuna pensava o que fazer, porque o doidão descobriu que ela tá acordada. Só que na mesma hora que ele vinha com a mão, o telefone dela começou a tocar. Ele atendeu enquanto o instrutor dizia que se ele tocar em um fio dessas crianças, ele vai se arrepender profundamente disso. O outro falava tranquilamente, oh, há quanto tempo? Tá com medinho de que as suas crianças voltem aleijadas igual a ele? E perguntava quantos pares será que vão ficar intactos quando ele chegar aqui? E se ele acertar isso, ele vai poupar o filho do Choi. E aí vinha a pergunta final, você gostaria de apostar? Na mesma hora, o humano já estava tremendo. Enquanto o maluco dizia para andar logo, porque logo ele vai começar a brincadeira. A Yuna pensava que o Peter estava dormindo até agora com a boca aberta. Daí ela desamarrou o cadarço com o pé e botava o chulé na cara dele, que abriu os olhos dizendo que ela tá doida, né? Ele estava acordado o tempo todo. Aí ela começou a bater a mão nas pernas porque ela aprendeu isso no treinamento para se soltar quando for amarrada. Mas quando ela parou para ver o Peter, ele já tinha se soltado há muito tempo. Caso aquele panaca quisesse fazer alguma coisa com ela, ele já estava soltinho. E assim ele desamarrou ela e saiu perguntando se ela gostava de apostas. No outro canto, os dois marmanjos estavam ali, chamando o humano de trabalhador comum e diziam que não queriam bater nele. Então era para dizer logo onde está o filho do Choi. Ele na mesma hora sorria, chamando os meninos para fazer uma aposta. E eles lá concordando tranquilo, enquanto o prof já ligou a vanzinha pensando que eles não podem aceitar a aposta, senão será o fim, porque o que ele quer em troca é uma das pernas de cada um. Mas os doidos tiravam a blusa para ganhar força, né, porque vão deixar esse trabalhador de cadeira de rodas a partir de hoje. Ele jogava uma das faquinhas para a luta ficar mais justa e o primeiro já veio correndo, mas ele defendia e cortava facilmente.
Nessa hora, ele cagou de medo e foi jogado longe, porque essa faca que ele deu pra ele não tem fio. E era isso mesmo, tudo um plano desse safado de óculos. Daí um segundo depois, a Yuna e o Peter chegaram correndo para ajudar. Só que ele mandava não interferirem, porque essa é uma luta de homens de verdade. E aí eles se lembraram da sua motivação, porque no último desafio para completar o orfanato, é um mês infernal. Ao invés de água e comida, os únicos suprimentos que eles recebem é uma pistolinha e uma bala, apenas uma única. Aí eles são jogados em um lugar onde existem centenas de bestas selvagens e eles precisam fazer de tudo para sobreviver. E essa bala que eles receberam foram usadas em diversas situações, para caça, para atrair ou até mesmo para si próprio. Mas eles dois se recusaram a desistir disso tudo. Ao invés de morrer daquela forma, eles tentaram sobreviver desesperadamente e guardaram as suas balas até o final, porque eles sabiam que um dia elas seriam a sua salvação contra um mega urso que queria comer eles. E depois que o mês infernal terminou, eles descobriram que das 181 crianças da geração 58 do orfanato, só os dois sobreviveram. Então eles escutaram uma história chocante de um jovem da idade deles que ficou conhecido como o Apóstolo Peter. Ele deixou um recorde sem precedentes. Em 58 anos, ele foi a única pessoa que sobreviveu sem usar uma única bala. E por isso eles passaram 10 anos tentando se tornar como o Peter. Eles se tornaram a melhor versão deles mesmos e vão ganhar essa luta, porque esse tiozão é apenas uma pedra no seu caminho. E aí o primeiro já havia agarrando a cintura dele, enquanto o outro pulava por cima com a sua peixeira sem fio, porque ele vai se arrepender de ter dado essa faquinha pra eles. Mas o cara olhava afiado, falando que ao invés da perna, talvez ele deva ficar com o braço. E na mesma hora que ele pegou no braço, a faquinha caiu porque ele perdeu a sua força. Mas na verdade isso era apenas um plano, a faquinha foi pro mano de baixo que vinha. Ele tentou cortar pelo pescoço, mas ele quebrou como se fosse copo de vidro com a sua peixeira. Porque essa é uma kukuri, um facão estilo nepalês. Ela pesa 3 vezes mais que uma adaga comum, e ele treinou a sua vida toda com essa coisinha. Porque ela é mais rápida que uma faca e pesada que nem um machado. Ou seja, uma arma perfeita para o que ele quer fazer. E esse é o Park Sang-do, o antigo afiliado a Glory, e tem habilidades com esgrima de rank A. Os outros dois manos corriam pra cima dele e ele vinha tranquilo, porque esse tio não é um trabalhador comum. Ele passava cortando todo mundo, já que ele é um monstro com uma espada nas mãos. Daí quando os dois caíram, ele dizia que os dois são bem barulhentos, mas mesmo assim ele precisa agora coletar as suas recompensas. Uma perda de cada um. A Yuna gritava para ele esperar, só que alguém chegou lá atrás chamando ele para fazer uma aposta. Eles vão duplicar as coisas, as 2 pernas e 2 braços, e se ele quiser também dará o pescoço. O tiozão virava dizendo que ele é um garoto interessante e falava que aceita. Daí ele jogou aquela faquinha pra ele, porque apostas são divertidas quando as condições são justas. Pena que a gente já sabe que ele dá um negocinho sem fio pra ele. E sabendo disso, o Peter falava que não, porque essa coisa aqui vai ser mais que o suficiente, um latão de tampa de lixo. O tiozão começou a rir falando que isso é divertido, porque faz tanto tempo que ele não conseguia rir desse jeito por causa de um estudante. Aí ele partiu pra cima dizendo que não vai pegar leve, e na mesma hora do corte, ele falava que não foi uma má ideia ele pegar essa bandeja para usar de escudo, mas isso não vai aguentar muitos ataques, esse que é o problema. E quando ele mandou um mais cortante, daí voltamos no instrutor. Ele dirigia a vanzinha se perguntando o que deveria estar acontecendo, porque ele não pode deixar que aquilo se repita. Ele não pode perder as suas crianças para o Parque Go, porque muito tempo atrás ele falava para a senhorita que ela não precisa ficar nervosa, porque coisas assim sempre acontecem, e perguntava se ela quer fazer uma aposta. Ela acha que ele vai sair daqui vivo ou vai de caixão, e se ela for esperta, ela colocaria todas as fichas nele. E ali atrás já tinha um grupo extremamente armados. Um deles dizia que a companhia está com problemas devido aos incidentes que ele causou,
e para apaziguar o ódio, ele deve ser sacrificado. Então, a partir de hoje, ele tá demitido e todo mundo foi pra cima, porque essa é uma equipe com matadores veteranos de rank B. Não importa o quão bom ele é, deve ser impossível ele enfrentar 5 homens desse tipo. Entretanto, após ver as suas habilidades com uma faca naquele dia, ele parecia estar além da capacidade humana. E foi lá que ele teve a sua perna aleijada. Então não importa o que você use contra ele, esse cara é um monstro com a sua espada. E por isso ele cortou a bandeja do Peter. O tiozão dizia que o estudante deu sorte, mas agora o seu único escudo se partiu em 2. Mas na verdade isso aqui não era para ser um escudo, aí ele já prensou as mãos, porque ele acabou de fazer as suas armas. O tiozão pensava que ele não é apenas um estudante comum, ele pensou que tinha cortado, mas naquele momento ele acabou desviando para trás. Então ele começou a tirar sua blusa, porque não sabe onde esse garoto aprendeu esses truques, mas eles não vão mais funcionar. Ele jogou a sua blusa na frente e partiu voando em cima do Peter. Ele cortava de todo lado enquanto a blusa estava no rosto dele, porque um garoto continua sendo um garoto. E dessa vez ele tinha certeza que cortou, mas na mesma hora o Peter apareceu nas costas dele, porque ele tinha botado uma almofada na frente de todos os cortes que ele fez. E agora ele acabou tendo que correr para trás com seu braço cortado, porque mesmo cortando com a mão, seu ataque foi muito preciso. E perguntava se esse maluco era mesmo um estudante. E foi agora que ele entendeu, aquela bandeja não devia conseguir cortar roupas grossas e não pode bloquear a sua faca. Então ele planeja atingir o seu pescoço com isso e foi para cima na mesma hora. Eles cruzavam bandeja com espadão, enquanto o tio pensava que não consegue acompanhar a velocidade dele. Além de que esse estudante nem parece ser um humano. A Yuna pensava que provavelmente pelo peso da faca, se a luta for prolongada, o Peter vai vencer. Só que nessa hora ele acabou levando um corte no rosto, porque para matar o gado você precisa da faca certa, e o mesmo princípio serve para ratos como ele, já que dentro da sua espadona tinha faquinhas menores, já que a curi dele pesava 3 vezes mais que uma faca comum, mas assim que ele diminuiu seu peso, a velocidade com certeza aumenta. Então o Peter defendia, e a Yuna pensava que tinha algo estranho. Ela tem certeza que aquela arma foi feita para apunhalar, então ela não entendia por que ele tá balançando ela daquele jeito. O tiozão mandava ele morrer, só que na hora que ele conseguiu a faca em frente ao pescocinho dele, ele não conseguia mexer e ela caiu no chão. Aí o Peter perguntava se ele não conseguia botar força na mão, e foi agora que ele finalmente entendeu as intenções. Ele não mirou no pescoço. Desde o começo, seu alvo era a mão dele, então ela estava toda cortadinha, desde os músculos extensores, flexores e os nervos da mão. E é por isso que ele não consegue mais segurar a sua faquinha, já que ele cortou cada um deles. Porque desde o começo ele nunca planejou mandar ele pro caixão. E agora ele via a verdade na sua frente. Esse homem, na verdade, é um grande tigre que está prestes a devorar. E agora ele já fazia a sua próxima arma. Ele amassou toda a bandeja em volta da sua mão, porque vai acertar bem na cabeça desse vagabundo. Só que isso, bora deixar pra ver no próximo vídeo, né, rapaziada? Então, se vão estar querendo o nosso Peter, o bonitão, gostoso, lutador formoso, deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos. E assim vamos ficando com o lendário assassino que morreu, mas voltou para se vingar da organização.